Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Neurodiálogos. Aqui nós tratamos de neurociência e vários outros assuntos na sociedade. Hoje eu tenho um convidado muito especial, um rapaz, um cara jovem com muito potencial que eu conheci há algum tempo atrás. Hoje um expert aí em comunicação, um especialista em programação neurolinguística. Eu o chamaria de um garoto prodígio. Esdras Martins. Esdras, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. João, muito obrigado pelo convite. Eu tenho a agradecer a você, professor, mestre, e obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com você hoje. É isso, eu que agradeço. Esdras, vamos começar falando uma coisa. Esse episódio de hoje é especificamente para a gente falar sobre comunicação assertiva. Talvez um pouco de comunicação não violenta, mas comunicação assertiva. E esse tema ele parece um pouco genérico, né? Porque você vai falar o que é comunicação assertiva. Então eu gostaria de você, do seu ponto de vista, o que você considera como comunicação assertiva? Para nós podermos falar sobre comunicação assertiva, é interessante entender um ponto, que o quê? Nós, como sociedade, fomos ensinados a nos comunicar de duas principais formas diferentes. Ou nós nos calamos para evitar o conflito, ou nós nos comunicamos agredindo o outro, né? A gente tem aquela fala que muitas vezes ofende e se impõe para cima do outro. A comunicação assertiva é um meio termo entre os dois. É uma forma de você se comunicar, né? Não deixar de falar ali e não agredir o outro, com respeito, com clareza. Na minha opinião, comunicação assertiva é isso. E é interessante saber, Esdras, eu atendo vários casais e é incrível como no atendimento terapêutico a casais, como você percebe que nós não desenvolvemos na sociedade uma capacidade de negociação onde nós falamos da nossa dor. Quando eu ponho duas pessoas ali, eu falo, eu quero que vocês falem qual é a dor de cada um, fala para o outro. Na verdade, isso não acontece. O que acontece é um ataque. Não parece que a gente aprende desde pequeno a lidar com a problemática através do ataque. Ou seja, eu te ataco para dizer da minha dor e não falo da minha dor. O que você acha a respeito disso? Eu acredito que um dos principais motivos de nós, como sociedade, não nos comunicarmos assertivamente, né, se tornou um ponto que a comunicação assertiva é uma habilidade a se adquirir, porque a maioria das pessoas não tem. Um dos motivos eu acredito que seja a falta de repertório. Por quê? Nos nossos núcleos, nos núcleos que nós estamos inseridos, predominam esses dois tipos de comunicação. Ou as pessoas não falam, né, ficam ali ressentidas até um ponto que estoura e fala demais, ou aquele ambiente tem uma comunicação do tipo muito agressivo, onde as pessoas falam se agredindo e tá tudo bem. Então é comum você ver numa conversa as pessoas xingando e virou um hábito cotidiano. Então a falta de repertório é um dos motivos. Outro grande motivo para a falta da assertividade na comunicação, eu acredito que seja a falta do controle emocional. Então, muitas vezes ali, durante a conversa, você já percebe que os nervos começam a ficar à flor da pele. Então, é comum nós ouvirmos algumas frases do tipo: eu prefiro não falar, porque quando eu falo eu não paro. Ou até como: se eu falar eu vou magoar ele. Ou coisas como: eu prefiro não falar nada. Como se não houvesse um caminho do meio. Só existem essas duas opções. Por isso que a maioria das pessoas não consegue conversar. E não só em relacionamentos, né? No mercado de trabalho isso acontece muito, muito mesmo. Sim, sim, é interessante isso que você traz, né? Porque parece que nós aprendemos desde pequeno a ter que levar vantagem, a ter que ganhar a negociação. Parece que isso, eu me remonto lá quando eu era pequenininho com os meus primos, pequeno ainda, criança pequena, e que o primo dizia assim: não, esse carrinho aqui é melhor do que o seu. E eu queria debater, aquilo lá mexia com o meu emocional, falava: não, o meu é melhor. E aí a gente ia conversar com os nossos pais, e aí os nossos pais diziam: não, o seu realmente é melhor, não ligue para o seu. Ou seja, parece que é uma sociedade onde ainda não se parou para se desenvolver essa comunicação assertiva. Porque parece que ainda somos muito reativos emocionalmente. A gente não aguenta a crítica, né? Parece que se me criticam, eu tenho que imediatamente criticar o outro de volta para levar essa vantagem. Mais ou menos isso, né, Isso. que você traz. Essa sua pergunta sobre o que é a comunicação assertiva é muito legal.
É muito interessante, porque acredito que é meio que uma incógnita, né? Antes de começar a estudar mais a fundo essa parte da comunicação, eu tinha duas crenças sobre a comunicação assertiva. Uma de que se comunicar assertivamente era falar de uma forma elegante e dar aquelas famosas lacradas, né? Patadas que a gente vê por aí na internet. Então, quando nós vemos um debate, algo do tipo, e alguém dá uma fechada dessa de uma forma grossa, as pessoas acham, uau, nossa, falou muito bem. Embora que o significado de comunicação é comunhão, né? Então a gente tem que entrar em algo em comum com alguém. E quando nós falamos dessa forma, não tem comunhão nenhuma. Pelo contrário, tem rejeição e afastamento. E quando a gente fala de uma maneira que não ofende o outro, que também não é a comunicação assertiva. Eu não preciso me anular, deixar algo ressentido dentro de mim para me comunicar com o outro. Então, esse é outro ponto muito importante. Então, falar assertivamente é muito interessante você o quê? Descrever os fatos, não só a parte emocional. Então, existem algumas técnicas que nós podemos usar para se comunicar assertivamente. E o controle emocional, como você é professor de yoga, você sabe que ele é essencial. Existem ferramentas também que nós podemos usar para isso. Sim, sim. Quando você traz essa coisa de falar sobre o fato, né? Então, se eu tenho que apontar um problema para alguém, eu vou lá e eu falo sobre o fato. Depois eu falo sobre o meu sentimento em relação àquele fato. E descrevo por que que eu me sinto assim, de acordo com aquele fato. E depois faço um pedido, né? Isso remonta à nossa comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, né? Então, dando um exemplo, se eu quero dizer para uma pessoa que a forma como ela fala comigo, eu não gosto daquilo. Se a gente for pensar como que é na sociedade, eu vou dizer, quem que você acha que você é para você falar desse jeito comigo? Você é um frustrado, por isso que você fala comigo. Ó, vai o ataque para eu dizer, fala, ou então eu me vitimizo. Eu faço tudo por você e você não faz nada por mim. Quando uma comunicação assertiva poderia dizer assim, o fato. Quando você grita comigo, quando você aumenta a voz para mim, sentimento, eu me sinto triste ou eu me sinto com raiva. Por quê? Porque eu tenho a necessidade da aceitação, eu tenho necessidade de respeito. Aí o pedido. Então eu gostaria que você não falasse mais desse tom de voz comigo. Estou falando de mim, não estou atacando o outro. O que você acha disso? Eu vou me casar. Eu comentei sobre isso. E durante muito tempo eu ouvi que para o relacionamento dar certo, a comunicação era a chave. Que o casal precisava se comunicar. E durante muito tempo eu pensava algo do tipo, mas eu já me comunico. Como é essa comunicação que o casal deveria ter? E é muito sobre isso que você disse agora. Então vamos imaginar uma situação cotidiana que acontece muito, né? Que é alguém pede um favor para o cônjuge, tipo lavar a louça ou tirar o lixo para fora. E o cônjuge vai lá e não cumpre esse acordo, né? Então, talvez uma maneira de falar, de se comunicar nessa situação seja: você não faz nada, você não me escuta, você não me valoriza. Por que que nós falamos de descrever o fato? Porque muitas vezes, se eu não sou preciso na descrição ali do que aconteceu, eu posso fazer acusações. E não necessariamente essa acusação seja verdadeira. O fato, sim. Então, quando o outro não cumpre uma parte do acordo, não necessariamente quer dizer que ele não se importa com o que está. Então, se eu digo, olha, quando eu peço um favor para você e você não faz o que está sendo pedido, eu me sinto negligenciado. Isso me faz mal. Aí a comunicação já passa a ser mais assertiva. Sim, é isso, é falar da própria dor. Eu fiz uma postagem agora há um tempo que viralizou aí, muitos views, muitos comentários. E olha que interessante. A postagem dizia sobre não gritar constantemente com uma criança, porque isso pode desestabilizar o sistema nervoso central dessa criança. Porque há disparos ali de cortisol, de noradrenalina cotidianos, o cérebro vai naturalizar aquilo, vai jogar a frequência cardíaca para cima, essa criança pode se tornar um adulto ansioso. E o interessante, Esdras, que grande parte das críticas a essa minha postagem dizia o seguinte: ah, mas você não vai estar preparando alguém para o futuro. Ah, você está criando uma pessoa mimizenta. Ah, você está criando um Nutella. Ou seja, há uma confusão
e eu percebo na cabeça das pessoas, entre a violência, onde eu intimido uma criança para que ela me respeite, quando eu não consigo o respeito através do diálogo. Então, existe um trabalho que é necessário ser feito, como pai, por exemplo, que você tem que sim desenvolver em você uma identidade, uma personalidade, que através do diálogo seja respeitado. Porque se uma criança, cara, não consegue te respeitar pelo diálogo, só lhe resta gritar. E se ela não te respeitar pelo grito, só lhe resta bater. Ou seja, como que isso pode estar associado a desenvolvimento, gritar ou bater, a ser um ser humano melhor no futuro? O que você acha disso? Quem trabalhou com público vive muito isso na pele. Então, assim, em situações de quem trabalha com atendimento, garçons, atendente de caixa, ou até mesmo funcionários públicos, né? Quando você chega numa assistência na prefeitura, algo do tipo, você com certeza vai ver uma plaquinha no canto dizendo: desrespeitar o funcionário público pode levar a multa ou pena de prisão. Então, assim, isso está tão enraizado que até num lugar onde você vai pedir um auxílio, uma ajuda, já tem esse aviso. Porque nós sabemos que é algo que pode vir da parte do outro, né? Então, como lidar com isso? Como lidar com essas críticas? Tem uma técnica muito legal que eu aprendi recentemente, que é o Aikido da opinião. Para quem não conhece o arte marcial Aikido, é assim, quando uma pessoa vem com uma... Geralmente é uma crença, né? Uma crença muito forte. Como se algo não pudesse ser os dois. Como se eu não gritar com a criança, logicamente ela vai se tornar um péssimo adulto ou algo do tipo, dos comentários que você recebeu. E não necessariamente é isso. Às vezes a gente pode não gritar com a criança e ela se tornar um adulto ótimo. Não é como se não existisse essa possibilidade. E voltando para a técnica, para lidar com essas pessoas, você que conversa com bastante pessoas, você já sabe. A partir do ponto em que a gente respeita a opinião do outro, procura entender, se colocar no lugar do outro, a gente já começa pela comunicação assertiva. Boa parte da comunicação assertiva é não falar, é o escutar. E quando alguma pessoa vem com uma crença como essa, que se você criar a criança assim, ela vai vir de uma forma. Provavelmente dentro dessa pessoa tem a imagem de alguém gritando com ela ali, e ela tenha essa ideia de que com ela deu muito certo. Então o trabalho primeiro é com os adultos e depois com as crianças. É isso, cara. E você traz uma coisa muito interessante sobre esse dar certo. E eu costumo dizer que o dar certo tem a ver com a sua expectativa e até onde você enxerga. É a famosa caverna de Platão. Ou seja, se onde eu enxergo o meu mundo vai só até um ponto, eu posso achar que eu dei certo. Posso achar que meu pai foi agressivo, minha mãe foi agressiva, meus cuidadores foram agressivos e agora eu dei certo. Mas esse dar certo pode estar limitado, ou seja, você poderia ter chegado muito mais longe se isso não tivesse acontecido. Você citou o Aikido, e eu tenho um grande amigo meu, inclusive, que também tem um podcast, o GPS Jurídico, que é o César Babler. O César é faixa preta terceiro dan de Aikido. E ele estará no episódio 5 com a gente, falando sobre neurociência e espiritualidade. Mas eu quero te contar uma história interessante sobre o Aikido, né? Um menininho foi levado bem cedo para um mestre de Aikido. E ele conviveu com esse mestre um tempo. E o mestre ensinava, né? Porque o Aikido, ele não tem golpes de ataque, né? O Aikido, ele trabalha com a força do próprio oponente, né? Mas digamos que é uma arte marcial anti-violência, né? O Uhum. papo dele não é violência, né? E aí o menino treinou Aikido, treinou. Só que o que ficou na cabeça dele? Será que isso funciona? E ele foi para a vida real. E aí saiu do mosteiro e foi viver numa cidade. E ele não, como ele era um cara de paz, ele não tinha que brigar com ninguém. E aquilo ficava o tempo inteiro dentro da mente dele. Será que funciona o que eu aprendi? Será que a filosofia do Aikido vai funcionar? Aí ele está dentro de um metrô e ele vê entrar lá pela porta do fundo um cara bêbado, irritado, perturbando todo mundo. Então o cara passou, bateu numa bolsa de uma senhora, derrubou a bolsa, encarou um outro cara, pôs o dedo na cara do outro. E ele, dentro da mente dele, ele começou a imaginar cada agressão daquela, como ele reagiria. E ele começou a falar: eu vou colocar isso em teste. Eu vou ver hoje se funciona o Aikido.
E aí foi chegando, e o cara foi chegando perto, 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 e ele já programando. Cada vez que o cara levantava o braço, ele falava: eu vou usar a força dele aqui, vou imobilizá-lo aqui. Quando o rapaz estava bem perto dele, que ia se dirigir a ele, que o rapaz falou: você, um senhor que estava sentado, falou assim: ô meu rapaz, para com isso. Eu sei que você deve ter tido um dia difícil. Senta aqui do meu lado, vamos conversar, vamos bater papo. E o cara sentou do lado dele. E naquele momento ele teve certeza que o Aikido funcionava, porque ele percebeu que é resolver a situação sem agressão, sem ser violento. Você mesmo me disse uma vez, né, que o melhor jeito de você resolver um atrito, né, até mesmo como lidar com pessoas não assertivas em situações de estresse. É claro que é muito difícil, né? Primeira coisa que eu diria é não espelhar o outro. Porque é muito comum quando uma pessoa está sendo agressiva ou irônica, nós respondermos no mesmo tom. E isso costuma só inflamar mais a situação. Então, essa técnica do Aikido para comunicação é o quê? Você primeiro precisa se colocar na posição do outro, empatia. E imaginar o quê? Que se você estivesse no lugar do outro, com a mesma experiência que o outro tem e na mesma situação, é provável, muito provável, que você agiria da mesma maneira. Aí que entra a empatia. Então, quando você parte do pressuposto de tentar entender o outro, você já está caminhando para a solução. Então, valorizar o comentário do outro, a opinião do outro, né? Ou até mesmo concordar em certo ponto. Talvez você não concorde com tudo, mas com uma parte. A partir do momento que a outra pessoa se sente ouvida e atendida por você, o conflito tem uma grande chance de cessar. Tanto que se você for pensar no comércio, um dos lemas do comércio é o quê? O cliente tem sempre razão. Razão. E tem um motivo por trás disso. É essa técnica maravilhosa. Sim. Você falou aí de espelhamento, vamos falar de um assunto mais técnico aí. Existe uma palavra francesa, né, que se chama rapport. Lembrar aqui uma dica em podcast também é cultura. No francês, normalmente nós não pronunciamos a última letra que está lá. Então é interessante. Se escreve rapport com dois P's, mas a palavra se chama rapport. E ela é muito presente na programação neurolinguística. Você é um especialista nisso. Queria que você falasse um pouco para a gente o que é rapport. Essa técnica, ela tem se popularizado muito de um tempo para cá. Então existem diversos filmes onde eu assisti também que eu descobri essa técnica. E é geralmente filmes de golpistas ou que a pessoa tem um desenvolvimento cerebral muito grande, né? Recomendação de dois filmes onde eu vi essa técnica. O primeiro é Golpe Duplo com Will Smith e o segundo é Sem Limites, um filme que o cara Sem toma limites uma é droga demais, né? experimental lá e É fica, demais. fica muito pra frente. É uma técnica, a base da técnica é empatia. É você se conectar com o outro. É importante entender que o rapport é uma conexão que ela acontece de forma natural. Quando nós estamos conectados com o outro, naturalmente nós passamos a espelhar. Então fizeram um estudo em 1970 e descobriram essa característica em comunicadores excelentes, né? Em pessoas que conseguiam se comunicar, se conectar muito com o outro. Que era o quê? Seja inconscientemente ou conscientemente, essas pessoas passavam a espelhar os gestos, né? Então, uma pessoa ia, cruzava a perna, o outro ia, cruzava a perna, o outro apoiava a cabeça do canto e a pessoa repetia o gesto. Se vocês forem reparar em casais, grupo de amigos, né? Ou até quem trabalha com educação vai reparar isso nas crianças, que o quê? Uma pessoa começa a agir de uma forma, o outro vai, começa a agir uma gíria, né? Contagia. Ou até mesmo o bocejo, né? Quando uma pessoa boceja, parece que contagia. Ou um sorriso. Às vezes alguém chega em você, começa a falar sorrindo, e quando você vai ver, você tá sorrindo, nem sabe. Quando outras pessoas riem com aquela risada gostosa, fervorosa, automaticamente você começa a rir. Então, isso é o rapport, a conexão natural. Essa técnica é sobre induzir, né? Uma indução do rapport. Não é golpe e nem manipulação, porque tem muitas pessoas que têm essa crença, né? Associam isso.
Pode ser usado para isso também. Claro que toda técnica, se ela vai ser usada para o bem ou para o mal, vai depender da pessoa que está fazendo isso. Como uma faca, né? Ela pode ser usada para cozinhar ou para fazer outras coisas. Então, quando a gente fala de rapport, vamos pensar em níveis. Existe um nível corporal, que é o quê? Você espelhar o corpo do outro. Então, você vê que o outro cruzou o braço, você não vai fazer na mesma hora, senão vai parecer que você está brincando de mímica. Mas você pode levemente depois cruzar o braço também, ou até repetir o gesto numa escala menor, colocando a mão no pulso ou no braço, algo do tipo. E você vai conduzindo isso no corporal. Também existe com níveis energéticos. Quando eu falo de níveis energéticos, não é algo esotérico, não. A gente está falando de energia mental mesmo, gasto mental. Então vamos supor que você, João, encontra um amigo que você não vê há muito tempo. E aí esse amigo chega, pô, João, como é que você está, cara? Que legal, que bom te ver. Com a energia lá em cima. E aí você olha para ele e fala, calma. Na hora, no momento em que você falar calma para ele dessa forma, provavelmente ali vai ter uma quebra de conexão. O cara vai pensar, poxa, eu tô um tempo sem ver o João, vim todo animado para falar com ele e ele fala comigo dessa maneira. Por que que acontece isso? Porque eles estão em níveis energéticos diferentes. Um está bem para cima e o outro está mais tranquilo. Então, a gente pode usar o rapport dessa maneira. Se uma pessoa chega num nível um pouco mais elevado para falar com você, você não precisa ficar eufórico, mas você pode falar: opa, que bom tá aqui, ver você e corresponder da mesma forma. Aí a gente começa a conexão. Eu vou te trazer um exemplo de como eu uso, o rapport dentro do atendimento clínico, né? Eu trabalho tanto com terapia quanto com mentoria. Às vezes chega um cliente ansioso, porque está acontecendo algum problema no trabalho. E quando ele senta para conversar comigo, ele fala assim, ó, João, está acontecendo um problema lá no trabalho, lembra aquele cara que eu te falei? Nossa, agora complicou tudo. O que minha cabeça pensa? Ele está rápido, então eu vou me conectar lá. Então eu vou perguntar para ele assim, nossa, é mesmo, cara, mas me conta, o que está acontecendo? Eu vou na mesma pegada que ele. Por outro lado, às vezes, chega um cliente mais para depressivo. E eu falo para ele, e aí, como que tá? E ele diz assim, ah, não tá nada legal não, João. E imediatamente eu abordo da seguinte forma, poxa vida, então me conta o que está acontecendo. Mas olha que interessante como que eu uso isso. Eu tento levar todo mundo para o equilíbrio. Significa assim, que aquele que chegou ansioso, eu me conecto rapidamente a ele, porque há essa conexão, você percebe. Ou seja, ele se sente ali conectado, ele se sente em segurança. Nós vamos conversando naquela velocidade, mas aí aos poucos eu começo a conduzir, eu começo a tirar a velocidade da minha força de voz para trazê-lo junto. E de repente ele está estabilizado. E aquele que chegou sem energia, eu começo aos poucos a colocar energia na minha voz, até que ele está estabilizado. E o que é incrível é que às vezes no final, cara, eu só fiz perguntas, eu não falei nada, eu não dei dica de nada, eu não arrumei solução. Mas aquele que chega ansioso, aquele que chega desanimado, fala assim, cara, foi tão bom vir aqui, porque eu estava muito mal quando eu cheguei, olha, eu estou saindo super bem agora. Na verdade, ó, não foi dito nada para ele. Eu não resolvi o problema dele, apenas usei uma técnica de espelhamento de condução. É, ultimamente, eu vi uma publicação que estava dizendo que a PNL era uma nova religião. Era um enunciado assim. E às vezes quando eu comento com algumas pessoas sobre técnicas da PNL, eu vejo que as pessoas ficam um pouco com o pé atrás. Por quê? É uma ferramenta tão poderosa e acontece de forma natural. Se nós começarmos a reparar, nós vamos ver isso em todo momento, né? Então, vamos supor que você decide sair de casa e você chega numa festa e começa a tocar uma música mais animada. Aí quando você vê, a pessoa já tá com o pé ali mexendo e depois já começa tudo a ficar animado, né? Ou outra situação onde uma pessoa muito triste ou um grupo de pessoas um pouco para baixo chegam para falar com você. Quando você sai daquela conversa, você tem aquela sensação de que sugaram a sua energia, né? Então isso é o rapport acontecendo, só que de uma forma inconsciente. Então a todo momento isso está acontecendo. Essa técnica que a PNL traz é o que? A observação desse fenômeno e uma forma de usar ele ao nosso favor. Então, se eu quero que uma pessoa se acalme, eu não vou gritar com ela, eu não vou sacudir. E aí já entra no da criança. Se eu quero que uma criança fique calma, eu vou gritar com a criança?
Provavelmente não vai funcionar. Ou com um amigo. Vamos supor que seu amigo está muito nervoso por causa de algo que aconteceu. Você vai falar, calma, fica calmo, pelo amor de Deus. Não. O que que você vai fazer? Você vai conduzir. O primeiro passo é demonstrar calma. A partir do momento que você começa a ficar calmo, se centralizar e você demonstra para o outro a confiança, uma sugestão de outro modo que ele pode agir, aí você consegue, né? Porque o primeiro passo do rapport é a conexão e depois a condução. Então, na sua fala, primeiro você se conecta com o paciente e depois você conduz. Então, a comunicação é muito sobre isso. É sobre o se comunicar. A comunicação é uma arte, né? Existe a comunicação tanto verbal como a não verbal. O rapport é mais uma parte física e pode ser usada verbalmente também. Sim. Sobre PNL, interessante isso. Porque também colho muitas vezes esse assunto de mas isso daí não funciona, isso aí é só manipulação, isso é blá blá blá, mimimi. Ou seja, uma crítica à programação neurolinguística. Eu tenho uma história com a programação neurolinguística de já ter pesado 127 quilos e resolver procurar um profissional. Eu já tinha procurado de tudo, Esdras, de tudo para tentar emagrecer. Tinha uma vida, eu era músico, tocava na noite, bebia todas. Um cara sem vitalidade, podemos dizer. E aí eu tinha procurado de tudo. Fiz terapia, fiz um monte de coisa. Aí chegou para mim que programação neurolinguística podia resolver nossa vida, nesse sentido. Só que quando eu fui pesquisar, tinha muita crítica em cima. Muita gente falando que aquilo não funcionava, que aquilo era bobagem. Mas para mim só restava aquilo. E eu fui falar com um mentor. Esse cara fazia o trabalho que eu faço hoje, que eu trabalho com os meus clientes. E o interessante, cara, é que em 1 ano e 2 meses, depois da mentoria com ele, eu já tinha perdido 60 quilos. Eu já praticava triatlon. Eu já praticava águas abertas, maratona aquática. Eu passei a ser um músico muito melhor, meu poder de concentração mudou. Eu mudei fisicamente. Eu posso te dizer que naquela época eu fiquei 20 anos mais jovem, porque mudou minha forma física, minha forma de falar. Eu ganhei sorriso. O sorriso, cara, você falou ele aqui, para quem está aqui me ouvindo, o sorriso é o poder da comunicação. Se você aprende a sorrir, olhar para as pessoas e se programar, ter um sorriso no rosto, cara, isso abre portas. Eu ando no meu bairro ali e é incrível, porque quando você já está nessa frequência boa do sorriso, de estar bem com as pessoas te notam isso. Eu ainda não sei falar, porque isso é algo ainda não esotérico, mas extrafísico, digamos, para eu poder explicar dentro das minhas teorias. Mas quando você está com uma vibe boa, quando seu pensamento está conectado em eu gosto do outro, o outro te percebe no ambiente que você entra. Eu posso dizer que eu saí de um cara invisível para um cara visível. Eu ando pelo bairro, eu ando pelo meu prédio, as pessoas parecem que me veem e elas gostam de sorrir, gostam de retribuir o sorriso. Então, PNL para muitos pode ser uma furada, mas se você leva a sério, é transformador para sua vida. Eu entendo esse julgamento das pessoas, né? Porque é igual você disse, isso que você disse foi muito bonito. Então, se eu dissesse para você que está me escutando agora que existe algumas técnicas que você pode aprender, que não são muito difíceis, tá? Que vão conseguir fazer você se conectar com seus amigos, com a sua família, né? Com a sua esposa, que vai te trazer resultados, que pode mudar a forma como você enxerga e reage ao mundo. Com certeza a pessoa vai ficar interessada e até com o pé atrás. O que será que é isso? E é muito simples. Algo como sorrir, como se conectar. A técnica mais poderosa que eu aprendi sobre comunicação, sobre se comunicar com o outro, é justamente o não falar, o ouvir. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Se você quer se tornar um grande comunicador, a primeira coisa que você tem que aprender é escutar. A escuta ativa. E nisso eu sei que você é mestre, João. Cara, quero até mostrar esse livro aqui, ó. Comunicação Emocional, Arte da Empatia. Escrevi em 2020. É um livro sobre comunicação. Mas olha que interessante. O último capítulo dele vai falar do silêncio. Então eu termino o livro falando exatamente da necessidade de você, se você quer se tornar um comunicador, você silenciar internamente. Primeiro porque você passa a entender bem o que o outro tem para dizer.
E aí, a partir disso, você consegue ter essa interatividade com o outro de forma assertiva. E o segundo passo, você é muito mais notado quando você ouve. Pensa uma coisa aqui, ó. Fator muito comum, todo mundo aqui vai se identificar com a gente. Você está numa roda de amigos, sentado ali numa mesa. Você percebe que há uma disputa em se falar naquela mesa. Você vai conhecer uma pessoa, a pessoa quer falar muito dela, quer falar muito dela. Então a gente tem um conceito errado de que você falar dentro de um ambiente, isso vai te deixar em exposição e você vai ser bem notado, vai ser bem quisto daquele. E eu diria que é o contrário. Se você sentar numa mesa onde, pensa bem, onde tem uma pessoa ali que está ouvindo todo mundo, que ele olha para você, ele ouve o seu argumento, ouve o argumento do outro, essa pessoa está em evidência naquela mesa. É esse que escuta. Né? Então, acho que é um pouco disso que você traz, assim, a necessidade da escuta ativa, de estar atento, silencioso, o poder que o silêncio tem. Né? Sim, na nossa cultura, nós temos uma tendência a valorizar certas características. Uma dessas características é justamente a oratória. Grandes oradores pela história, eles ganharam grande notoriedade. Então, Martin Luther King, entre outros, Gandhi. Outra característica que é muito valorizada na nossa sociedade é o autocontrole. Pessoas que conseguiram se dominar, né? Dominar a si mesmo, não serem reativas, é outra característica que a gente valoriza muito. E o ouvir, o ser o ouvinte, né? Pensando em resolução de conflitos. Vamos supor que você aí, empresário, pessoa comum, em qualquer situação que seja. Se você lida com bastante conflitos, você já deve saber disso. Se você vai lidar, é interessante você saber. Para resolver a grande maioria dos conflitos que chegam à sua frente, a melhor coisa que você pode fazer é escutar o outro. Somente. Às vezes é só isso, viu? Às vezes você acha que tem que falar alguma coisa, não. Às vezes, se você só se colocar na posição de escutar o que o outro está dizendo, escutar genuinamente, é um interesse. É o teu interesse no que você está falando, né? Escuta ativa é você prestar atenção e evitar o julgamento. É difícil essa parte, eu entendo que para muitas pessoas deve ser, mas é tentar evitar o julgamento, não é se desarmar para escutar o outro e prestar atenção em que o outro está dizendo e como ele está dizendo. Eu garanto para vocês que pelo menos 80% dos seus conflitos vão ser resolvidos aí. É isso, é isso. Vamos falar de uma técnica que a gente tem para isso. Você vai dar um feedback para alguém de algum problema. Normalmente essa pessoa vai dar uma justificativa, né? Às vezes ela aceita, aí está resolvido, mas normalmente ela vai te dar uma justificativa. O que eu aconselho? Ouve plenamente, desliga qualquer outra coisa e ouve o que essa pessoa está te dando de justificativa. Aí o que você faz? Assim que ela acabar essa justificativa, devolve para ela o que você ouviu. Ah, então você está me dizendo que isso. Acabou de devolver para ela se entender que ela foi ouvida. Você não usa palavras adversativas aqui, não usa mais, porém, entretanto, não usa isso. Imediatamente coloca a sua opinião de novo, ali em relação àquele assunto. Você vai perceber que é uma forma de você lidar com a justificativa do outro muito assertivo, o outro não vai nem saber o que está acontecendo, porque ele está tão acostumado a, não, mas eu te entendi. Às vezes uma pessoa te fala meia hora com você, você vira para ela e fala, não, eu entendi o que você disse. Mas como que ela sabe que você entendeu? Ela vai saber que você entendeu se você der a devolutiva. Ó, entendi que você me disse que você não gosta disso por conta disso. Aí sim você está mostrando para ela que você entendeu o que ela disse. Então, acho que essa necessidade do outro ter a devolutiva do que você ouviu dele. E depois você Isso. novamente. E é muito interessante essa fala que você trouxe sobre a maioria das pessoas gostarem muito de falar sobre si mesma. E é uma característica muito legal. É algo humano, a maioria de nós somos assim. E se nós começarmos a prestar mais atenção, você vai perceber isso. As pessoas adoram falar de si mesmas. Adoram, adoram. E é uma boa técnica para você aprender a criar relações com pessoas.
a ter simpatia, né, conexão com o outro. Tem interesse, pergunta pro outro o que ele acha disso, e eu garanto, eu tava indo para São Paulo recentemente, né, e aí eu conversava com alguma pessoa que passava ali. As pessoas são incríveis. Eu descubro coisas incríveis que eu não imaginava, pessoas que já encontraram pessoas, que fizeram coisas, tudo a partir do momento que eu passei a ouvir. E eu tive longas conversas sem dizer uma palavra. Ou às vezes só ali perguntando para o outro, sério, é isso mesmo? O que você fez? Apenas escutando. Então, se você quer se conectar com alguém, é melhor que você seja interessado do que interessante. É É isso, uma boa muito, muito técnica. legal, muito legal. É um trocadilho muito bacana, hein? Eu tive uma amiga que falou assim para mim, João, eu quero te apresentar uma pessoa que ela quer muito te ouvir, porque ela te acompanha em rede social. Será que a gente consegue marcar um café juntos? Falei, consigo. Falei, se for aqui perto ainda de onde eu moro, a gente consegue. E olha que interessante, Isas. A gente sentou lá, essa pessoa falou, João, queria muito te conhecer, te ouvir. Só que, na verdade, ela ficou falando dela o tempo todo ali. Contando dela, contando, contando. E eu fiquei ouvindo e fazendo perguntas para ela. Ouvindo e fazendo perguntas. Quando acabou a conversa, eu me despedi, deu tempo. Ou seja, eu não falei nada. Só que depois a minha amiga disse assim, cara, a pessoa te adorou, achou incrível você. Ó, mas na verdade eu só escutei, Esdras. Fiz mais nada além disso. É isso que eu digo, o silêncio, ele é o interessado é muito mais forte do que ser Então, interessante. e a gente trouxe muito sobre a comunicação. Hoje esse pilar da comunicação assertiva é considerado uma soft skill, né, no mercado de trabalho. Então, nós estamos numa sociedade que tem cada vez se comunicado menos. Então, você pode ver, talvez, no ambiente que você esteja inserido, escola, mercado de trabalho, pode reparar no intervalo da empresa. Você vê a maioria das pessoas, cada uma ali no seu mundinho, com o seu celular, a sua tela, ou dormindo ali, cada uma na sua. Então a comunicação, ela tem ficado cada vez mais escassa. Se comunicar assertivamente, ser pontual no que você está dizendo, numa sociedade onde as pessoas falam menos, com certeza vai ser um baita diferencial e vai te enriquecer. Então, assim, eu trabalhei um tempo em agências de emprego. E o que eu vi de situações onde a pessoa chegava dentro da empresa para fazer uma entrevista, para fazer alguma coisa, um gestor, um líder falava com ela, a pessoa simplesmente pegava suas coisas e ia embora, pois não gostou da forma que está sendo abordada. Então, assim, quando a gente pensa em comunicação no mercado de trabalho, essa sociedade, essa geração que está vindo agora é uma geração que não atura mais o chefe falar um monte de abobrinha ou até com ignorância. Então, a partir do momento está sendo necessário e requisitado no mercado de trabalho a comunicação cada vez mais assertiva. Sim. Eu acredito que isso possa ser um fenômeno da própria tecnologia. Né? Vamos pensar que numa rede social, eu não estou na frente de um outro ser humano, então minha timidez ela pode ser controlada. Estou olhando para uma tela, ou então eu estou escrevendo coisas, ninguém está me vendo. E eu cresço, a admiração sobre mim cresce conforme eu faço isso. Acontece que quando você vem para o tete a tete, para o tempo real, aí você tem um outro na sua frente que vai disparar o seu sistema de luta e fuga, porque ele pode te contestar e ele está na sua frente. Você não tem a prática de falar para o outro, ou seja, essa prática cotidiana. Eu vejo muito isso assim de conhecer às vezes pessoas por rede social e depois ter a oportunidade, já aconteceram várias vezes, de ter a oportunidade de conversar com a pessoa em tempo real ali. E aí você percebe que cai muito essa qualidade, porque está acostumado vamos dizer, a ficar por trás dessa máscara verdadeira, né? Essa máscara que é criada através de rede social. Você acha que hoje a tecnologia facilita ou dificulta a comunicação? Eu tenho uma crença de que são trocas equivalentes. Então, assim, em troca dessa conexão, essa facilidade toda que nós temos digitalmente, né, nós perdemos algumas características sociais. Então, assim, para obter toda essa informação,
toda essa conexão digital com o outro, com certeza a gente perde alguma coisa em troca. Então, eu acredito que essa perca seja isso que nós temos agora, uma conversa pessoal, olho no olho, né? Então, se você for pensar em comunicação, né? Em falar em público, por exemplo, que é um medo de muitas pessoas. Então, eu conheci pessoas extremamente tímidas, que não tem problema. Existe até o medo extremo de falar em público é uma fobia, chamada, se eu não me engano, de glossofobia, e é comparada até com o medo da morte ou medo de altura. Então, é um problema real que acontece. Por que que nós temos esse medo extremo de falar em público? Que é super normal. É claro que esse meio digital ajuda. As pessoas não precisam mais se comunicar tanto, né? Eu não preciso mais ir numa loja para comprar uma roupa para pedir comida, algo do tipo. Eu posso fazer tudo em casa do meu celular. Então, eu interajo menos. Eu não preciso me comunicar tanto. Isso também afeta. Outro ponto é o quê? O nosso cérebro, ele ainda tem estímulos primitivos, né? Igual você falou da luta ou fuga. Quando nós vamos nos comunicar em público, né? Falar para uma multidão de pessoas ou até para um grupo pequeno. É você que está me ouvindo que tem medo de falar em público. É muito normal, a mão suar, dar o calafrio, né? O frio na barriga, aquela sudorese. É super normal. Para a gente quebrar esse paradigma, né, aprender a se comunicar em público, existe uma técnica perfeita, que é o falar. É o literalmente se colocar em situações de risco. Se você tiver um ambiente onde as pessoas te escutam, né, estão dispostas a te escutar, é ótimo. Hoje nós temos os celulares. Você grava vídeo, com certeza eu aposto que dá uma dificuldade ainda, né? A gente precisa ensaiar, preparar o que vai dizer. Isso é um dos pontos que ajuda na comunicação. Então, se eu tenho dificuldade em me comunicar com outro, o que eu posso fazer? Primeiro, ganhar confiança. Como que eu ganho confiança naquilo que eu vou falar? Eu tenho que estudar. A partir do momento que eu estudo, eu começo a ter uma base maior naquilo que eu estou falando, eu passo a ter mais confiança. Outro ponto, o controle emocional. Existem técnicas que nós podemos usar. Você que é professor de yoga, com certeza a respiração é muito importante. Então, quando a gente está ali nervoso, literalmente a respiração consciente. Prestar atenção na respiração devagar é uma das técnicas que ajudam muito, né? No nervosismo. É isso que eu ia comentar. Muito legal. Eu acho que pensar essa comunicação, que além do que você fala, além do como você gerencia a sua comunicação, a sua emoção, também é a sua capacidade de emissão da sua voz. Eu percebo que as pessoas não se preocupam com isso. A nossa voz, se você quer prender a atenção do outro, essa voz tem que ser dinâmica. O que é uma voz dinâmica, falando especificamente para quem está interessado nisso? Pense que uma música, tem momento da música que a música está quietinha, daí daqui a pouco ela começa a crescer, aí tem um momento que entra a banda inteira e está tocando, está lá no alto, depois ela diminui de novo. Ou seja, tem altos e baixos, né? Então, a técnica de, se você quer chamar atenção, você pode falar mais baixo, igual eu estou fazendo agora. Se eu quero chamar a atenção de vocês que querem aprender algo. Aí, se eu estou falando algo tecnicamente, eu falo no nível mediano. Aí eu explico, é dado técnico. Agora, se eu quero motivar, aí eu levo essa voz para cima. E aí eu vou falar um pouco mais rápido, aí eu vou falar, e vale a pena você colocar em prática essas técnicas. Esdras, quando eu tive a oportunidade de te ver participando da pós, onde você se tornou lá especialista em programação neurolinguística, talvez você tenha sido uma das pessoas que mais entendeu bem dessa mensagem. Então, eu queria que você explicasse para a gente aqui, ó, como que eu posso trabalhar essa qualidade da minha voz para que eu consiga ter um outro tipo de condução vocal, com que minha voz se torne muito mais Isso. interessante. Esse ponto é muito interessante, porque eu não sabia que era possível mudar a sua voz. Eu tinha uma ideia disso, né? Existem dubladores que fazem muito bem isso. Às vezes tem dubladores que fazem diversos personagens com voz diferente, mas era algo um pouco oculto. Como que você pode trabalhar a sua voz? Eu vou passar a dica de como eu faço. Eu concentro o ar no diafragma, né?
fecha um pouco o diafragma e aí naturalmente a voz começa a ficar mais polida. Uma forma, né, de falar muito bem é o falar devagar, respeitar o tempo de voz. E tem exercícios que nós podemos fazer que é muito potente, tá? Para quem quer ter uma oratória boa, uma dicção boa. Um exercício é a da leitura ativa. Como que eu faço isso? Eu pego um trecho de um livro, um conto, né? Algo específico, pego um trecho e leio. Eu leio para mim. Eu leio em voz alta, como se tivessem pessoas escutando. E presta atenção na minha voz. Respeito ali as vírgulas, os pontos. E presta atenção em como a minha voz começa a soar. Então eu repito isso algumas vezes. Se você pegar ali 10 minutos do seu dia e começar a praticar isso, com o tempo a sua voz vai melhorar, né? Porque você vai estar prestando atenção em como ela sai. Se, por exemplo, se o nosso nariz está entupido, a voz tende a sair nasalada. É um ponto de atenção. E outra técnica, essa técnica eu acredito que seja a mais poderosa para melhorar a dicção. É a técnica da caneta. Você vai pegar uma caneta, você vai colocar entre os lábios, aqui, entre os dentes, e vai falar. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10. E vai falar com aquela caneta na boca. Isso vai forçar o seu maxilar. Depois de 5 minutos, 2, 3 minutos falando dessa forma, o seu maxilar vai passar a doer, porque você vai exercitar mais, vai gesticular mais o maxilar para falar. E essa técnica, eu garanto que vai melhorar a sua dicção em pouco tempo. Muito legal. Vamos caminhando para o final do nosso podcast. Eu quero, antes da gente finalizar e você trazer algumas considerações, eu quero fazer uma propaganda aqui dos meus 2 livros que pode, você que ficou interessado nesse assunto nosso, que pode te ajudar muito. Um primeiro é o Comunicação Emocional, a Arte da Empatia. Falei dele um pouco aqui hoje no nosso podcast. É um livro muito prático, um livro de leitura rápida. Eu já criei esse livro pensando que as pessoas não gostam mais de ler aquelas letras pequenininhas, capítulos longos. Então, é um livro já pensando em você que quer ter adquirir rapidamente um conhecimento. Comunicação Emocional, Arte da Empatia, vendida nas livrarias todas aí na web. E o outro livro é um livro que eu escrevi junto com uma neurocientista, Júlia Marinho, e um especialista em programação neurolinguística, que é o Davi Miranda. Esse livro é o Neurocomunicação. É um livro que vai abordar, dentro da área corporativa, dentro da área do trabalho, como você negociar bem, como você gerir suas emoções, como você desenvolver autoconhecimento. E a última parte, ele é dividido em 3 partes, a última parte é escrita por mim, onde ali eu passo um programa de desenvolvimento para você, de desenvolvimento pessoal. Então, são 2 livros, Neurocomunicação e Comunicação Emocional, a Arte da Empatia. Esdras, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você me dissesse, uma pessoa hoje que assistiu isso e falou assim, cara, eu quero mudar minha comunicação, eu quero ser diferente, eu quero ter uma comunicação mais assertiva. O que você deixa de dicas, o que você pode compartilhar com a gente? Pergunta muito boa. Hoje, nós vivemos na era da informação, onde existe muita informação sobre tudo. E a internet ela não tem um filtro, né? Ela não deleta ali o que é útil, o que não é. Então, o primeiro passo é você seguir pessoas, né? Acompanhar pessoas que têm uma oratória boa. Então, tem um ideal. Ah, eu quero falar igual tal pessoa, eu quero falar igual o João Hilton, quero ter uma oratória igual a do João Hilton. Acompanhe ele, veja as técnicas que ele usa e tente repetir. E pratique. Não tem outra forma a não ser o praticar. Muitas pessoas gostam de jogos. Por quê? Vamos supor um jogo de RPG, onde você vai lá e você começa a usar um item ou jogar de uma determinada forma, e aí você sobe de nível. Aí você sobe de nível, você desbloqueia habilidades. É mais ou menos isso. A vida também é assim. Então, se você quer ser um grande orador, você quer ter uma habilidade específica muito boa, eu quero ser muito bom em debates, eu quero ser muito bom em oratório, eu quero ter uma voz muito polida. Quanto mais você praticar, mais habilidades você vai conseguir. Sim, essa prática, ela, né, a gente, quando nós pensamos em neuroplasticidade cerebral,
Ali a gente comprova dentro da neurociência que quanto mais você pratica algo, mais isso vai ficando reforçado. O importante só é dizer o seguinte: não é só praticar, porque se você não tiver como lapidar, você precisa de feedback. Né? Porque assim, eu quero trabalhar a minha voz, mas se ninguém te der feedback, você não sabe se você está indo para o caminho certo. Hoje, o tempo todo, nós falamos de comunicação, e é importante dizer: a comunicação só acontece se o outro te entende, porque senão não há comunicação. Né? Tanta gente fala: não, eu comuniquei, e a pessoa não entendeu. Não, você não comunicou. Porque você só pode usar o verbo dessa forma se o outro compreendeu o que você disse. Então, essa repetição é extremamente importante para que a gente consiga desenvolver. Sim, eu quero finalizar contando uma história. Vou contar uma história para vocês que é sobre um rei e um príncipe. O rei, ele estava prestes a perder seu trono. Ele estava doente e sabia que logo o príncipe o sucederia. Então ele queria que o príncipe tivesse um reinado muito próspero. E ele decidiu mandar o príncipe para uma missão. Havia uma história de um sábio, um homem muito sábio que vivia nas proximidades ali. Ele era conhecido pela sua sabedoria e diversas pessoas de vários países e regiões iam visitar aquele sábio para pedir conselhos. Então ele decidiu mandar o príncipe à procura daquele sábio. Ele disse para o príncipe: eu quero que você vá até esse sábio e pergunte para ele qual é o segredo para ter uma vida próspera e plena. E assim o príncipe saiu à sua busca. E ele levou dias para chegar lá. Então ele atravessou o deserto, ele atravessou a floresta, ele atravessou o mar, até que ele finalmente chegou no castelo daquele sábio. E era um belíssimo castelo. E tinha uma fila enorme de pessoas trazendo várias coisas que ele nunca tinha visto antes. Então tinham pessoas com roupas distintas, com cheiros que ele nunca tinha ouvido, né? Incensos, mirra, ouro, joias, quadro, animais. E aí ele esperou até o momento que ele pudesse ficar na presença do sábio. Até que ele finalmente conseguiu. Ao sábio disse para ele: diga, como eu posso te ajudar? E o príncipe perguntou: mestre, eu quero saber qual é o segredo para se ter uma vida próspera e plena. O sábio parou, pensou um pouco, olhou para ele e disse: isso é muito fácil. Pegou uma colher, derramou azeite e deu para o príncipe. E falou: quero que você saia, que você dê uma volta por todo o meu castelo. E depois volte aqui sem derramar uma colher desse azeite, né? E assim, o príncipe saiu, e ele saiu muito focado ali. Ele não queria derramar uma gota. E ele saiu concentrado ali no azeite dele. E depois de umas 2 horas ele voltou. Ele disse: mestre, mestre, eu consegui. Eu não derramei uma gota. Aí o sábio disse: meus parabéns. Porém, você demorou dias para chegar à minha presença. Você está num castelo que demorou anos para ser construído. Tem coisas aqui que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Só o meu jardim levou décadas para ficar daquele jeito. Tem plantas e árvores exóticas. Agora eu quero que você saia lá e observe. E assim ele voltou. Ele começou a reparar. A partir do momento que ele abriu a porta para sair, ele reparou. Porque tinha quadros lindos. Parecia que cada tijolo do castelo estava ali friamente calculado. Quadros, tapeçarias, as flores, e depois de 4 horas ele voltou à presença do mestre. Ele disse: mestre, realmente eu fiquei maravilhado. O seu castelo, ele é belíssimo, tem coisas exóticas que eu nunca vi. E o mestre disse: muito bem, aonde está a sua colher de azeite? Ele nem lembrava mais da colher de azeite dele. Então o sábio disse: o segredo para você ter uma vida plena e próspera é você observar as coisas boas da vida, mas não esquecer da sua colher de azeite. Muito bom, muito bom. Legal, com isso nós vamos terminando mais um episódio aí do Neurodiálogos, hoje com Esdras Martins, trazendo para a gente bastante informação sobre comunicação. Em breve teremos aí sobre yoga, esporte e neurociência. Vamos falar também sobre neurociência e espiritualidade nos próximos episódios. Espero vocês. Esdras, muito obrigado, querido. Muito obrigado a todos e até breve, né? Me sigam nas redes sociais, Esdras Martins, vocês vão encontrá-la. Legal, muito bom. Obrigado, pessoal. Até a próxima.